Já não a procurava amorosamente como antes. Seus momentos de amor iam se espaçando a cada noite. A desculpa era o cansaço proveniente do trabalho que se avolumava em seu escritório, fazendo-o dilatar continuamente o horário de seu expediente. Outra vez terá que jantar com seu cliente. Pergunta desconfiada Paulina ao telefone. Já é o segundo jantar esta semana e ainda estamos no início dela. Reclama sentida, ciente de que não havia mínima possibilidade de mudança na programação, mas... Se você acha necessário. Fazer o quê? A gente se vê logo mais. Frustrada, ela desliga o aparelho, procurando disfarçar, perante a filha e a mãe, a desconfiança que pouco a pouco está se instalando em seu coração. Venha, minha querida. Vamos jantar, dirige-se à filha, levando-a pela mão em direção à sala de jantar. O pai não poderá vir. Tem um jantar de negócios muito importante. Percebendo a suspeita que teima em aparecer nos olhos da filha, Leocádia a interpela de maneira mais natural possível. Ele disse a que horas chegará, querida? Não, mãe. Ele não sabe quanto tempo vai levar nesse tal jantar. Mas, não se preocupe, esses jantares inesperados já não estão me incomodando mais. Estão virando rotina. A mãe nada retruca, mas sente que Paulina está profundamente magoada e, em seu íntimo, a suspeição que há muito vinha sentindo em relação ao genro, toma neste momento uma proporção maior. Oh meu Deus! Eu daria minha vida para não ver a minha filha sofrer. Mas, infelizmente, sinto que é somente uma questão de tempo, e seu pensamento torna-se uma prece. Ó minha Nossa Senhora de Fátima! Ajuda a minha filha. Tocado por tal recordação, Alfredo sente inesperadamente estancar o fluxo das imagens de sua vida terrena. E a antiga paixão assoma em seu pensamento. Mas, o que eu podia fazer se me apaixonei pela Anastácia? Que mulherão! Me deixava doido. Ela me fazia sentir o dono do mundo. Ela achava fantástica a minha capacidade advocatícia e adorava o meu modo de proceder, driblando a justiça. Apreciava tudo o que eu fazia. De repente, sem que tivesse manifestado desejo, desaparecem tais recordações, voltando a desfilar em sua mente os fatos ocorridos naquela época, muito dos quais ele não participara. Paulina recém chegara no fórum, com a mente preenchida de pensamentos direcionados à defesa que faria aquela tarde. Era um pobre operário que, inadvertidamente, por ter desequilibrado o andaime onde se encontrava no 10º andar, deixara cair um balde de tinta, que vitimara um companheiro de trabalho. Ocasionara a morte instantânea. Preocupada, parara defronte ao balcão de atendimento, para verificar suas pastas. Precisava ter certeza de que não esquecera nada no carro. Assustou-se ao ouvir em voz alta o nome de seu marido, acompanhado de uma gargalhada debochada, vinda de um pequeno grupo que parara a poucos passos dali, bem às suas costas. Não se virou para ver quem era, mas apurou ao máximo seus ouvidos. Não diga. O Alfredo está de transa com aquela escultura loiríssima. Pois é. Ele mesmo. Aquele malandro que sempre afirmava não se envolver com cliente alguma. É, amigo. Mas deve difícil resistir àquela mulher maravilhosa. Eu também, no lugar dele não dispensaria aquele monumento de carne macia. Paulina sentiu-se estremecer por dentro. Levara um choque emocional. Naquele momento suas suspeitas se concretizaram. Estática, permaneceu apoiada ao balcão, temendo ser reconhecida. Fingindo ler algum documento, aguardou até que o pequeno grupo se dispersasse. Quando conseguiu sair dali, sentia-se como um robô. O coração partia em 1000 pedaços. Suando frio, procurou controlar-se. Olhando o relógio, verificou que ainda faltavam 15 minutos para entrar no tribunal. Dirigiu-se então ao banheiro para se recompor. Olhando-se no espelho, se acalmou vendo que sua aparência externa nada sofrera. Não estava pálida,
nem com expressão amargurada. Apenas uma sombra triste pairava em seu olhar. Não posso neste momento me deixar afundar na onda de amargura e decepção que está envolvendo meu coração. Aquele pobre operário precisa de mim. Confia em mim. Ó Jesus, me ajuda a livrá-lo do peso da responsabilidade em relação à morte de seu colega. Ele tem mulher e filhos que dependem de seu trabalho. E assim controlada, ela dirigiu-se para o tribunal. Sua defesa foi comovente, sua prece ouvida e ela conseguiu livrar seu cliente de uma severa pena judicial. Mais aliviada, no final da tarde, Paulina se preparava para retornar à casa, quando se encontra com uma amiga, também advogada. Quando esta pergunta por Alfredo, a revolta a custo contida, explode em perguntas sem que ela mesma o desejasse fazê-las. Miriam, por favor. Se você tem certeza do que acabei sabendo por acaso, conte para mim. Eu preciso saber se tudo não passa de um boato maldoso, ou se é a pura verdade. Preciso estar segura para enfrentar Alfredo logo mais. A amiga fica indecisa. Não quer mentir, mas também, a seu ver, acha melhor que Paulina não fique ignorante sobre as atitudes do marido. Ora, querida, você sabe. Todo homem é safado por natureza. O Alfredo não é uma exceção. Mas, creio que esta mulher não deve passar de mais uma aventura inconsequente do seu marido. Ouvindo isso, Paulina entra em pânico, como uma de suas aventuras inconsequentes. O que quer dizer com isso? Ele já teve outros casos amorosos. E aflita pede com insistência para a amiga: se você realmente me quer bem, não me esconde nada. Me conta tudo, tudo que você sabe, por favor. Miriam fica aturdida. Percebe que falara demais sem querer. Não queria magoar a amiga. E, tentando consertar o erro, acaba por esclarecer mais ainda. Ó Paulina, pensei que você soubesse o que já é do conhecimento geral. Seu marido não é nenhum santo. Só que eu pensei que você desconfiasse disso e fingisse desconhecer para não terminar com seu casamento. Realmente consternada e arrependida por ter deixado escapar o que sabia, ela abraça a amiga. Oh, minha querida. Seria melhor se você continuasse desconhecendo tudo o que contei. Não. Fique tranquila. Foi bom eu me inteirar da verdade. Mas o que eu posso fazer para lhe ajudar? Sentindo que não mais poderia confiar no marido, ela aceita a ajuda da amiga, dando-me mais uma informação. Preciso saber da verdade acerca do trabalho profissional do Alfredo. Porque tenho escutado alguns comentários a respeito das causas que ele defende. Você sabe de alguma coisa? Agora quero saber tudo. Hesitante, Miriam acaba por relatar o que sabe. Se é verdade ou não, não sei, não posso afirmar. Mas o Claudionor me contou casualmente, semana passada, que seu marido está se dedicando a causas um tanto comprometidas sob a luz da ética. Percebendo a tristeza da amiga, ela procura contemporizar, mas não é nada assim tão grave, querida. Afinal, tudo na vida tem dois lados. E o dinheiro que ele recebe é de certa forma irrecusável. Abafando a revolta que está sentindo, Paulina agradece a sinceridade da amiga. Procurando manter a calma, ela se despede ligeiro. E, segurando à força as lágrimas que tentavam explodir de seus olhos, dirige-se para a garagem em busca de seu carro. Em curto espaço de tempo, seu mundo ruíra por completo. Durante o trajeto até sua casa, Paulina vai rememorando tudo que descobrira. Sente-se traída em todos os sentidos. Não sente vontade nem de enxergar o marido por enquanto. Sente o seu casamento preso apenas por um fio. Para sua surpresa e contrariedade, Alfredo chegara antes dela. Com o intuito de aplacar um pouco a consciência pelo ardente programa vivido na véspera, ele resolvera participar um pouco mais da vida familiar. Até flores levara de presente. E sorrindo beija-a na face.
O primeiro impulso que ela sente é de atirar as flores na cara do marido. Mas, fazendo um esforço inaudito, agradece friamente a acolhida, afastando o ligeiro rosto para o lado. Largando o buquê sobre a mesa, vai ao encontro da filha e da mãe. Esta, muito perspicaz, sente que algo sério está pairando no ar. Tentando melhorar o ambiente desconfortável, ela vai contando as novidades da pequena Fátima. Infelizmente, o casal mergulhado no torvelinho de seus sentimentos desencontrados, quase não presta atenção ao que está sendo falado. Beijando a filha, se desculpam com Leocádia, indo se recolher ligeiro em seus aposentos. Paulina senta-se na poltrona próxima à televisão. Alfredo, sem saber o que fazer, nem dizer, senta-se ao seu lado. Desconfiado de ter sido descoberto em algum de seus erros, à semelhança de um menino culpado, aguarda receoso a reação da esposa. Contendo a custo sua emoção, não querendo demonstrar a decepção que amargurava seu coração, Paulina cria coragem de enfrentar de frente a crise que se abateu em sua vida conjugal. Olhando friamente para o marido, controla a voz, falando pausadamente para não demonstrar seu sofrimento. Já descobri tudo, Alfredo. Tudo o que você anda fazendo. A minha decepção ultrapassa a razão. Não consigo entender o porquê de suas atitudes imorais. Tanto profissionalmente, como em relação ao nosso casamento. Ele faz um gesto de segurar a mão dela que tremia levemente. Tenta iniciar sua defesa, querida. Eu posso explicar. Mas é cortado rispidamente em sua intenção. Com a voz começando a se alterar, Paulina, afastando sua mão, exclama revoltada: "É melhor parar por aqui, Alfredo. Não há o que você possa me explicar. Você me traiu de todas as maneiras. Você atirou meu amor na lama. Destruiu a minha vida, as minhas ilusões. Arrasou com os meus sentimentos." Nesse instante ela faz uma pausa para se recompor. Não deseja dar a ele o gosto de vê-la chorar, e com força segura o pranto que ameaça brotar. Aproveitando este momento, ele tenta se fazer ouvir. Posso explicar sim, querida. Tudo o que tenho feito profissionalmente. Cala essa boca mentirosa. Ela se exalta. Você não tem nada além de mentiras e mais mentiras para tentar explicar o inexplicável. Suas aventuras. Sua amante rica e bonita. Suas falcatruas no tribunal. Suas promessas mentirosas. O que você quer me explicar? Que moral você tem para mostrar? Tem somente traição para exibir. A esta altura, ela não consegue mais se conter e deixa as lágrimas sentidas rolarem livremente. Alfredo, tomado de um repentino arrependimento, se levanta, tentando erguê-la com um abraço. Mas querida, eu te amo. Desvencilhando-se dele, empurrando-o com a força do desespero, Paulina ergue-se da cadeira saindo em direção ao lado oposto do quarto. Com a voz entrecortada pelos soluços ela toma uma decisão: nunca mais. Me chame de querida. Nunca mais tente me abraçar. Nem nunca mais me fale de amor. E sentindo-se enfraquecida, ela é forçada a se calar, afogada no seu pranto. Percebendo a gravidade da situação, Alfredo se aproxima dela, justificando aflito: minha Paulina, o que você chama de traição não passa de loucuras sexuais. Nada do que tenho feito impede ou diminui o meu amor por você. Pelo contrário, você sempre foi e sempre será o meu mais precioso bem. Eu a amo muito. Muito. Recuperando o fôlego, afrontada, ela para de chorar, falando num tom que não admitia mais qualquer interferência da parte dele. Chega de mentiras, Alfredo. Não aumente mais a minha indignação. Você vai ouvir agora, calado, o que eu tenho a lhe dizer. Quero encerrar agora não apenas esta discussão, mas sim colocar um ponto final no nosso relacionamento. Aflito, ele tenta segurá-la nos braços, numa tentativa de impedi-la continuar. Por favor, querida. Não fale assim.
Já lhe disse Alfredo para me ouvir em silêncio. Pelo menos tenha coragem de escutar o que precisa ouvir. E afastando-se mais dele, ela continua. Neste momento olho para você e não enxergo mais o marido e o companheiro que despertou em mim, o mais puro, forte e leal amor. Você desconhece o que é isto. Não sabe o que é amar. O que você pensa que é amor, nada mais é que a satisfação do seu desejo imediato, e com voz firme, ela declara, não quero mais viver ao seu lado. Quero o divórcio. Mas Paulina, já disse e afirmo novamente. Quero o divórcio. Não quero nem mais um dia em sua companhia. Quero terminar nosso casamento enquanto só existem mágoas. Não quero que a nossa relação daqui por diante se transforme em desamor. Se terminarmos agora, poderemos ainda continuar com a dignidade de uma amizade. Pelo menos, por amor à nossa filha. Sentindo que perder a batalha, ele não tenta mais argumentar. Aturdido com decisão tão precipitada, que não fazia parte de seus planos, apenas pergunta, e quando você quer isso? O mais rápido possível. O homem que eu tanto amei não mais existe, e segura em sua decisão ela pede com uma ponta de ironia, por favor, Alfredo, agora vai dormir no seu amado, importantíssimo escritório. Amanhã com calma, acertaremos a sua mudança. Mas, nem mais nem menos, eu não vou sair da nossa casa. Você é que nos traiu. A minha e a sua filha. Cabisbaixo, atordoado, ele se retira. Tão logo feche a porta, Paulina se atira na cama, num convulsivo pranto. Abismado, Alfredo retorna à consciência da atual situação onde se encontra. Um sentimento novo se manifesta em seu íntimo. Como eu pude destruir um sentimento tão profundo como o amor de Paulina para comigo? Não valorizei uma vida que talvez tivesse sido bem melhor para mim. Surpreso com ele mesmo, com sua nova maneira de sentir e repensar antigos conceitos, ele se recorda de como reagiu àquela mudança em sua vida. A princípio ficara chocado com o término de seu casamento. Contudo percebera que na verdade há muito deixara de amar a esposa. Estava simplesmente habituado a ela como a uma companheira querida, uma amiga sincera. Seus pontos de vista estavam sempre em conflito. A visão espiritual que Paulina tinha da vida, conflitava com o materialismo radical que regia os seus sentimentos e a sua mente. Portanto, passadas as primeiras semanas, usufruindo livremente de sua paixão nos braços da amante, sentiu-se feliz por se libertar dos grilhões da vida conjugal. Daí em diante, teria total liberdade para realizar o que desejasse. Sem cobranças, sem críticas, sem remorsos de espécie alguma. Sentiu-se de bem com a vida. E, aos poucos, sem deixar que nada faltasse à ex-família, foi também deixando de visitar a filha. Afinal, analisara friamente que Fátima estaria bem melhor sozinha com a mãe e a avó. Reconhecia que nunca tinha sido um pai atuante. A partir daí, dedicou-se tenazmente na conquista da fortuna e do poder que esta poderia lhe proporcionar. Cansado da rotina com a amante, que se tornara possessiva após o seu divórcio, terminara o romance, dedicando-se às mais variadas e fogosas aventuras. Que estranho! Vivenciando tudo o que me aconteceu, não me sinto agora tão satisfeito como antes, em relação às minhas atitudes. Por que será? Imediatamente, a voz masculina se faz presente em seu íntimo. Finalmente você está começando a despertar, meu amigo. Amigo? Que amigo? Ele pergunta em voz alta. Como não obtém nenhuma resposta, angustiado Alfredo insiste. Quem é você que fala dentro de mim? Mas a voz não se manifesta. Começando a se exasperar, exclama, se não quer me dizer, pelo menos me explica, despertar do quê? Da escuridão em que se encontra, responde a voz desaparecendo sem maiores explicações. Atordoado, Alfredo resolve caminhar. Envolto na mais terrível solidão,
Sob a pesada atmosfera cinzenta, ele vai se dirigindo lentamente para o casario abandonado. Se pelo menos eu encontrasse alguém. Estou quase à beira da loucura. Mal acabara de pensar assim, uma tenebrosa gargalhada ressoou dentro de uma das casas. Procurando vencer o medo que esta repentinamente lhe causara, grita: quem está aí? Apareça. Por pior que você seja, ainda assim é melhor do que ninguém. Surpreso, percebe que a sua voz, neste momento, se fez ouvir no vazio à sua volta. E mais abismado ainda, ele ouve, não em sua mente, mas com seus ouvidos, uma resposta soturna, acompanhada de nova gargalhada. Está bien. Se asilo deser. Que dorme aqui. Uma figura meio deformada o encara, surgindo pela porta escancarada. Alfredo se arrepia assustado com aquele homem tão repulsivo. "Me aspecto lhe incomoda?" pergunta aquele com uma voz roufanha, a exalar fétido hálito. "Como sabe que sinto repulsa, ora? Usted, tão inteligente, aún não se ha dado conta de que cá em este plano nós outros escuchamos los pensamientos. E, por hablar em su repulsión, no era así que nos encontrávamos em la tierra. No te acuerdas mesmo de mim?" "Sinceramente não", responde Alfredo secamente. "Mas, espera. Seu sotaque me é muito conhecido. Eu realizei algumas transações com um empresário colombiano. Mas a voz era completamente diferente, sem falar na sua figura. Impossível ser você." Novamente gargalhando este admite: "Pois, sou eu mesmo. Carlos Velázquez. Acuerdas-te ahora?" "Não posso acreditar. Seu aspecto, sujo, maltrapilho. Impossível. Pero, miras-te ahora. Lo que vês?" Apavorado, Alfredo examina a si mesmo e leva um tremendo susto. Sua aparência era quase igual ao do colombiano. Agora não se encontrava apenas mal vestido. "Estou tão imundo quanto você." "Não acredito." Exclama exasperado. "Só pode ser produto da minha imaginação." Carlos, com sua rouca risada, comprovo que Alfredo está vendo nele mesmo. "Acaso, aún piensas que continuas com o mesmo aspecto de homem muito rico e poderoso? Mirate ahora, mas, como isso aconteceu? Quando eu caí legado, passe por lo mesmo que tu. Pero lo he aprendido que mis erros passados me deixaram assim, mas que erros? Como não te percebes de eso? Vou a mostrar alguns. Vamos pensar juntos." Inesperadamente, nova vivência surge no quadro mental de Alfredo. No luxuoso salão intensamente iluminado e magnificamente decorado, acontecia um baile de Réveillon. Repentinamente, Alfredo se sente participante do mesmo. Reconhece o magnífico Rockefeller Center Hotel, em Nova York. Com 46 anos, bem apessoado, vestido no impecável smoking, ele se encontra acompanhado por uma linda morena. Sorridente, sente a vaidosa satisfação do homem rico, admirado e invejado por aqueles à sua volta. Era realmente o centro das atenções do grupo onde se encontrava. Comemorava não apenas a passagem do ano, mas um alto negócio que firmara, com um rico empresário colombiano. Aparentemente uma transação realizada dentro dos preceitos legais. Aproximando-se da meia-noite, o empresário, exibindo um sorriso de dentes perfeitos, murmura satisfeito ao seu ouvido: "Vamos a ganhar juntos muito dinheiro, hermano brasileiro." E, em voz alta, erguendo uma taça de champanhe, este formula um brinde: "Bebamos a lo gran sucesso que o nuevo año nos brindara. Sempre amigos. Com sinceridade, nunca em cima nem abaixo, sempre iguales em la fortuna." E ao espocar dos fogos, anunciando a chegada do novo ano, é firmado entre os dois um compromisso milionário. Repentinamente desaparece a visão e Alfredo retorna ao plano cinzento. Confuso, percebe neste instante que o colombiano estava com uma nova aparência, vestido normalmente com as feições humanizadas.
Reconhece de imediato o empresário com o qual se relacionar em sua vida terrena. Carlos Velasquez, meu amigo. Mas o que aconteceu com você? Que mudança repentina é essa? Agora eu me recordo bem dos 2 anos em que negociamos juntos, e olhando para si mesmo, levo um enorme susto, mas... porque eu continuo maltrapilho e sujo. Posso lhe explicar tudo agora no seu idioma. Não mais necessito de usar o castelhano de minha existência passada na Terra. Como assim? Não entendo. No plano em que estou vivendo agora, podemos usar ou não de vários idiomas, pois a nossa comunicação é a nível mental. E o nosso espírito, já tendo tomado consciência das várias reencarnações porque passou em diferentes locais do planeta, não fica preso ao idioma que usou na sua última existência terrena. Surpreso, Alfredo interrompe, mas... se você podia falar em português, por que não o fez antes? E por que se apresentou maltrapilho? Por que quis que você me visse com a mesma aparência com que eu vivi durante longos anos, logo após o meu desencarne? Exatamente como você está agora. E neste mesmo lugar. Ora, Carlos, não entendo o motivo de tudo isso. É muito confuso para mim. Bem, amigo. Vou tentar explicar. Depois de ter passado um longo tempo de sofrimento aqui mesmo, resgatando parte dos meus erros, fui atraído a outro plano de aprendizado. Um pouco superior a este. Esforçando-me para evoluir, dedicando-me aos trabalhos indicados por um mentor espiritual, fui recuperando aos poucos a aparência que possuía na Terra. Somente há pouco tempo fui escalado para trabalhar no auxílio aos recém-desencarnados. Principalmente com aqueles que cometeram erros relacionados ao dinheiro, ao poder e suas consequências. Porém, sem envolvimento com crimes de morte, tortura, escravidão e outros tantos mais negativos. O que era mais ou menos o nosso caso, quando em vida na Terra. Cometemos muitos erros graves, mas nunca fomos assassinos, mas isso é incrível. Pois bem. Assim que tomei conhecimento de seu desencarne, pedi permissão ao meu mentor espiritual, para ajudá-lo. Pois, tendo sido seu companheiro em tais delitos, me sentia responsável por você. Tente se lembrar agora do que aconteceu conosco, mas, por quê? Porque se você se lembrar de tudo, nos mínimos detalhes, percebendo os erros cometidos, já estará iniciando o caminho que o levará à libertação do karma gerado por eles. Foi assim que aconteceu com você. Mais ou menos. Porque pouco tempo depois de concluídas as nossas negociações, eu morri com séria doença. Está lembrado? Sim. Recordo que fiquei bastante chocado com o ocorrido. Bem, o câncer atingiu meu fígado, causando-me terríveis dores durante os 4 meses que antecederam a minha morte. Passei este período revoltado. Irritava-me com as pessoas que tentavam me falar sobre Deus. Que Deus era esse que me tirava a vida tão jovem ainda, com apenas 41 anos. 41 anos de sucesso e conquista da fortuna que aumentava sem parar. Possuía tudo o que eu queria. Por quê? Eram as perguntas que eu fazia constantemente a mim mesmo, sem compreender o que se passava comigo. Eu não sabia que você tinha sofrido tanto. Deve ter sido horrível. Realmente difícil de se entender, Alfredo comenta entre surpreso e condoído ao mesmo tempo. Pois bem, amigo. Somente vim compreender o motivo de tal sofrimento, muito mais tarde, aqui na espiritualidade. Assim como você, em seguida ao meu desencarne, eu vim parar neste lugar terrível. Com a mesma aparência deplorável. E tudo em consequência das negociações ilícitas que pratiquei durante minha vida desordenada. Está lembrado do tipo de negócios que praticamos juntos? Sim. Mas o que fizemos não foi nada diferente do que muitos também praticavam. Porém, isso não é a desculpa. Eu lhe peço, meu amigo, que tente se lembrar exatamente do que fizemos. Alfredo fica pensativo durante uns momentos. Com paciência,
Carlos aguarda a sua resposta. Bem, que eu me lembre. Por meu intermédio, você e eu recebíamos, por fora, pouco da remuneração sobre as vendas superfaturadas ao governo do meu país, burlando o fisco. Não vejo grande crime nisso, como não? Nós desviávamos, para nossas contas na Suíça, uma boa parte do dinheiro de verbas governamentais que deveriam suprir as deficiências na área da saúde do povo. Dinheiro que nos enriquecia. Veja agora alguns dos resultados de nossas manobras. Num relance, passa ante os olhos de Alfredo a visão da falta de atendimento aos doentes pobres que, em meio a sofrimentos os mais diversos, lotavam até os corredores dos hospitais, a míngua de remédios quase inexistentes. Enquanto outros tantos aguardavam, igualmente sofrendo, em enormes filas, o momento de poder entrar naqueles mesmos hospitais. Está vendo, Alfredo? Isto ocasionado exclusivamente por falta de verba. Ou seja, dinheiro insuficiente nos cofres públicos. Dinheiro que era acumulado, por pessoas desonestas como nós, em bancos estrangeiros. Um súbito sentimento de culpa atinge Alfredo, sabe, Carlos? Nunca pensei nisso. Na ocasião em que a minha conta bancária crescia afortunadamente, não imaginava que poderia estar prejudicando tantas pessoas. Ah! Finalmente está começando a despertar a sua consciência. Sinto-me recompensado e aliviado por isso. Mas, aliviado por quê? Surpreende-se. Porque eu induzi a isso. Eu usei dos seus conhecimentos advocatícios, e de seus relacionamentos na área governamental, para manipular as vendas. Ora, Carlos, você não era o único cliente a me contratar para esta tarefa. Não importa. Eu não precisaria ter sido mais um cliente a incentivá-lo a cometer tal ilícito. Somos responsáveis não apenas pelo que praticamos, mas também por incentivarmos a outros a praticarem atos desonestos. Pode ser. Mas, o que isto tem a ver com você e eu pararmos neste lugar horripilante? E com aparência tão repulsiva? Bem, amigo. Isso é o resultado da lei de atração, uma das leis divinas que regem a nossa vida terrena. Todos os atos certos ou errados, que praticamos durante a nossa existência no plano material da Terra, afetam os nossos espíritos. Assim, quando desencarnamos, somos atraídos ao plano do mesmo nível vibratório que conquistamos com os nossos atos. Portanto, se erramos, somos atraídos a planos inferiores. Porém, se seguimos o caminho certo, somos levados a planos mais elevados. Mas, porque tomamos aspectos tão odientos, porque os nossos atos indignos corroem o nosso espírito, qual ferrugem corroendo o ferro. E como você pôde se libertar deste plano? O que fez para isso? Após longa permanência neste local deprimente, mergulhado na revolta que me consumia, fui auxiliado por um mentor espiritual. Ele me fez compreender que o sofrimento físico pelo qual havia passado com o câncer, fazia parte do meu resgate kármico. Porém, a minha revolta, a minha falta de aceitação das intempéries da vida física, não reconhecendo nelas um ensinamento, impediram-me de analisar os atos negativos que cometera. Deixando assim de iniciar o despertar de minha consciência cósmica. Sim. A consciência do nosso espírito, da nossa alma. A nossa consciência física é apenas uma extensão desta, a nos proporcionar uma orientação durante a existência na Terra. Mas, os ensinamentos de um mentor, não são suficientes para aprendermos a evoluir. Porque a necessidade de permanecermos neste tenebroso lugar. Veja bem. No meu caso, o sofrimento físico pelo qual passei, não havia dissolvido todos os meus delitos. Minha vibração, portanto, continuava ainda bem negativa. E, em consequência dessa negatividade, fui atraído a este plano. Precisava sentir em mim mesmo o sofrimento que causara aos outros.
Somente assim poderia resgatar parte de meus erros e aprender que a evolução espiritual deve ser a única meta a ser seguida em nossas vidas. Carlos, percebendo que o amigo estava analisando o que ouvira, sente que cumprirá sua missão. Satisfeito por ter conseguido seu intento, o colombiano se despede. Meu tempo acabou, amigo. Preciso retornar. Alfredo se angustia, prevendo o retorno à solidão, mas tão depressa assim. Infelizmente, amigo, não somos nós que decidimos o tempo de permanência no cumprimento de um serviço evolutivo. A despedida se faz necessária. Mas tenho a certeza de que um dia teremos oportunidade de convivermos, ambos, num plano mais evoluído. Um sentimento novo, de gratidão, preenche o coração de Alfredo. Obrigado, amigo, por ter vindo me auxiliar. Começo a entender o processo de evolução. Prometo que vou meditar bastante sobre tudo o que me falou, e sorrindo, acrescenta em tom jocoso. Tempo para isso é que não me falta por aqui. Que a luz de Jesus ilumine os nossos caminhos, fala Carlos finalizando o encontro. Porém, ansioso, Alfredo ainda o segura por um instante, e quando voltará a me visitar, pergunta preocupado. Não sei se terei mais permissão, contudo, num tom misterioso, ele se faz ouvir enquanto vai desaparecendo, envolto em uma tênue claridade, mas poderá me ouvir de vez em quando. Alfredo, surpreendido, exclama satisfeito, então a voz masculina era você. E, cheio de curiosidade se pergunta, mas, de quem será a voz feminina? Pensativo, analisando esse encontro que, aos seus olhos, parecia mágico, ele senta-se na soleira da porta. Mas parece um sonho em meio a um terrível pesadelo. A casa abandonada e suja causava-lhe arrepios. Olha ao redor e a visão das demais casas na mesma aparência de abandono, ladeando a rua escura que parecia se perder no infinito, lança em seu íntimo uma dúvida angustiante. Tudo o que está me acontecendo será verdadeiro ou não passa de uma alucinação de minha mente alterada pelo desespero? Subitamente, mesmo um pouco distorcida, a voz feminina se faz ouvir. Continue revendo sua vida terrena, analisando suas atitudes, que acabará entendendo a verdade que se lhe apresenta agora. Que bom ouvi-la novamente, ele exclama tomado de esperança. Mas, eu a conheço. Contudo, não obtendo resposta, ele insiste, por favor, pelo menos diz o seu nome. Não é chegado o momento, responde a voz em tom suave, aconselhando antes de desaparecer, desperte a sua fé no Criador. Mais confuso ainda, Alfredo resolve caminhar pela rua. Mal andar alguns passos, ouve atrás de si uma risada rofenha, debochada. Vira-se ligeiro e não vê ninguém. Angustiado ele segue caminhando. Todavia, surgindo como do nada, um ser repelente grita num tom raivoso à sua frente, ah! Finalmente te encontro, seu miserável safado. Filho de uma cadela. Quem é você e o que quer de mim? Desespera-se Alfredo. Ah! O que eu quero? Saborear a minha vingança. Saborear que vingança? Não entendo o que você diz, pisou em mim quando vivia na riqueza e agora não sabe de nada, seu cretino. E soltando outra risada cavernosa continua, mas agora estamos ambos na mesma situação, e raivoso ele grita aproximando-se mais ainda, e eu estou aqui por tua causa, miserável. Desgraçado. Atordoado, Alfredo responde incrédulo, mas o que eu lhe fiz? Nem ao menos me lembro de você, pois então faça um esforço para se lembrar do que fez comigo. Sem saber o que fazer, Alfredo pergunta a si mesmo, como eu posso saber o que aconteceu com este cara, se não me lembro quase nada de minha vida? Num abrir e fechar de olhos, mais uma visão de sua existência terrena surge nitidamente no quadro de sua mente. Impecavelmente vestido num elegante terno inglês, ele se encontra no seu bem montado escritório.
Sentado à sua frente, confortavelmente recostado em uma poltrona de couro, um homem maduro, de aparência rica, está contratando os seus serviços. Não precisa se preocupar, Dr. Euclides. A minha principal virtude é o silêncio absoluto sobre a verdade dos casos resolvidos por mim. Alfredo fala vaidoso, de modo convincente. Exatamente por isso que meu amigo, e seu cliente, Jarbas Coutinho recomendou-me que o procurasse. Ele tem absoluta confiança em sua integridade, discrição e em sua competência. Bem, pelo pouco que me falou sobre o que lhe preocupa, eu não vejo muita dificuldade em defendê-lo, caso venha a acontecer uma ação judicial. Pelo contrário, penso que poderei livrá-lo deste aborrecimento em pouco tempo. Quantos aos meus honorários? Euclides interrompe ligeiro. Quanto a isto, nada tenho a discutir, pois desde que me livre deste tropeço, acharei razoável que me pedir. Satisfeito, num tom seguro de profissional ciente da sua competência, Alfredo vai fazendo uma análise da questão. A sua saída, Dr. Euclides, é conseguir incriminar o seu ex-contador. Recaindo sobre este a suspeita da fraude que possibilitou o desfalque, será impossível ao seu sócio desconfiar de sua participação neste caso. Aliás, pareceu-me que desconfiança de sua pessoa não está nas considerações dele. Pelo contrário, o Dr. Adalberto deu-me a impressão de que confia no senhor. O que me deixa em uma posição bastante desconfortável. Não que a nossa sociedade tenha sido feita baseada em amizade. Apenas interesse comercial uniu as duas firmas, fundindo-as em uma bem mais forte no mercado. Quanto a esse dinheiro de que muito necessitei. Mas ele é interrompido de maneira rápida, porém gentil. Isso não vem ao caso, Dr. Euclides. Os seus motivos não são de minha alçada. O senhor está me contratando para orientá-lo nessa situação incômoda. O que para mim é de suma importância. Portanto, peço que me exponha, em detalhes, como foi armada essa modificação nos livros da firma. Bem, a nossa contabilidade é realizada por uma firma que destaca sempre o mesmo funcionário para trabalhar em nosso escritório. Assim, aproveitando as férias do meu sócio na Europa, com a desculpa de fazer uma avaliação sobre algumas transações que seriam realizadas com uma multinacional, contratei por alguns dias um suposto consultor especialista no assunto. Na verdade ele é um perito contábil, meu conhecido há tempos, de outros negócios. Cornélio era a pessoa indicada para manipular os dados necessários à fraude nos livros, efetuando o desvio desejado por mim. Fizemos serão, sem requisitar nenhum dos nossos funcionários. Dispensei-os no horário formal. Dessa maneira ele pode fazer seu trabalho livremente. E o fez com perfeição. Evidentemente, por um bom preço. Então, o que motivou a desconfiança do seu sócio, de que algo estava errado no balanço da firma? Porque ele estava esperando um lucro bem maior com as últimas transações no mercado internacional. E como o senhor reagiu? Confiante na capacidade de manipulação do meu perito, concordei com o desejo do Adalberto de contratar um ex-contador de sua antiga firma, para fazer uma auditoria. Infelizmente, este conseguiu identificar a fraude. E as desconfianças do desvio de dinheiro caíram sobre Nicolau Neves, o contador funcionário da firma que dá assistência à nossa contabilidade. E, por que motivo surgiu então a acusação contra o senhor? Por uma situação que jamais imaginara poder estar acontecendo. O Nicolau estava de caso amoroso com a minha secretária. Eu desconheci esse fato, mesmo porque, jamais pensei que ela, sendo casada há muitos anos com um oficial da Marinha, fosse desleal ao marido. Sempre muito correta, não parecia ser dada a relacionamentos extraconjugais. Alfredo, olhando o industrial, antecipa-se ao relato de seu cliente, certamente sendo inocente, desesperado. Ele pediu ao amante para que procurasse se lembrar de algum fato ocorrido no escritório,
que tivesse fugido à rotina deste. E ela lembrou-se das visitas do seu consultor. Estou certo? Foi exatamente isso que aconteceu, concorda Euclides admirado. O contador relatou o fato particularmente ao meu sócio, que por sua vez, estranhou porque eu nunca havia mencionado, para ele, aquela consultoria encomendada por mim. Mas, quando Nicolau chamou a amante para que ela confirmasse o seu relato diante do patrão, esta negou tudo. Certamente, com medo do seu relacionamento amoroso com Nicolau ser descoberto pelo marido. Conclui Alfredo. Mais uma vez o senhor acertou. Porém, o que pensa disso? Poderá me orientar? Aparentemente isso tornará sua defesa mais fácil, caso seja realizada uma auditoria judicial. Pois sem provas, o doutor Adalberto não poderá acusá-lo. A culpa cairá totalmente sobre Nicolau. Gritando cheio de ódio, o agressor interrompe a visão de Alfredo. Lembrou agora quem eu sou? Eu sou o Nicolau. Está vendo o que você fez, seu desgraçado? Você arruinou a minha vida, advogado filho do demo. Bem. Agora me recordo bem. Mas, afinal, você acabou não sendo considerado culpado, por falta de provas. Pois nunca o dinheiro apareceu em seu poder, e acha que essa merda toda não me prejudicou. Fui demitido da firma de contabilidade por justa causa, ficando meu currículo manchado pela dúvida. Não consegui mais emprego por não poder dar boas referências dos anos de meu trabalho honesto e dedicado. Tudo por causa daquele ladrão miserável e de você, seu advogado do diabo. Mas você está equivocado. Eu não tive culpa nisso. Limitei-me apenas a cumprir minha função advocatícia. Orientar o meu cliente. Nicolau, alucinado com essa resposta, com os olhos injetados de ódio, avança para cima de Alfredo, que a custo se esquiva dos seus golpes. Calma, cara. Isso já é passado. E depois, se você era realmente inocente, como veio parar neste lugar de almas penadas? Não vai querer que eu acredite que você não sabe mesmo o que aconteceu comigo, diz o outro espumando de raiva. Não. Sinceramente não me recordo de nada sobre você. Pois então ouça, ele conta aos berros, encarando-o ferozmente. Sim. Escapei da cadeia, mas, revoltado queria me vingar a qualquer preço. Incentivado por um outro advogado safado, que vislumbrou a possibilidade de ganhar um bom dinheiro em cima da minha desgraça, entrei com uma ação de perdas e danos contra o ladrão do Euclides. Por difamação. E quem conseguiu torcer tudo, livrando a cara do filho de uma cadela e jogando-me na cadeia, acusado de tentativa de extorsão por calúnia a um digno industrial. Não lembra disso, seu cretino? Num relance, toda a trama urdida contra o pobre homem e o resultado trágico da mesma, explode com nitidez na consciência de Alfredo. Sem saber o que dizer, ele apenas olha parvalhado para Nicolau, que continua seu raivoso relato. Durante os 2 anos que passei na cadeia, odiei a todos sem trégua, maquinando a minha vingança. Quando de lá sai, estava cheio de ideias. Mas, o sonho é muito diferente da realidade. Como eu, naquela miséria e fichado na polícia, poderia causar algum grave problema aos poderosos donos de fortunas desonestas. Pensei então num sequestro. Ajudado por um ex-detento que conseguira as armas necessárias, coloquei meu plano em ação. Mas deu tudo errado. Ao invés de sequestrar o safado do Euclides, visando receber uma parte da sua fortuna, acabei matando-o. Enlouquecido, temendo voltar à prisão, resolvi acabar com a minha vida desgraçada, e segurando seu desafeto pelo pescoço, grito quase boca a boca: vai dizer pra mim, seu canalha ladrão, que não tomou conhecimento dessa tragédia toda. Conseguindo se livrar de seu opressor, Alfredo é tomado de outro sentimento que desconhecia até então. O remorso pelo que havia cometido. E, numa atitude estranhamente mais humilde,
Ele balbucia com dificuldade. Agora estou me lembrando de tudo o que aconteceu. Sinceramente não havia registro disso em minhas lembranças. Acho que minha memória somente registrava as coisas que eu considerava boas ou lucrativas para mim. O outro, surpreendido pela inesperada mudança de atitude de seu desafeto, desconfia deste. Está com medo de mim, filho do demo? Está querendo me enganar, isso sim. Porém, sob a nova postura de humildade, este retruca, com sinceridade. Não mesmo. Se eu pudesse agora voltar no tempo, Nicolau, jamais faria tudo o que fiz. Eu juro. Desarmado com tão imprevista situação, neste momento é o agressor quem fica sem saber que atitude tomar. Com um olhar incrédulo, permanece em silêncio, analisando as palavras que acabara de ouvir. Subitamente, uma leve aragem envolve aos dois. E uma voz desconhecida se dirige a Nicolau. Foram as preces de sua mãe, que incessantemente irradiam luz para você, Nicolau, que proporcionaram este encontro entre vocês dois. O quê? E por quê? Pergunta este surpreso. Para que neste encontro, tão ansiosamente aguardado por você com a intenção de vingança, possa brotar a energia do perdão, no coração de ambos. Perdão. Como perdoar a quem me fez tanto mal? Porque somente através do perdão o espírito pode evoluir. O ofendido que não perdoa seu agressor permanece preso à energia negativa que emana deste. Ao passo que se perdoar, ficará livre para seguir seu caminho evolutivo. Se alguém lhe bater na face, dê-lhe a outra face. Não foi esse o ensinamento de Jesus. Mas, se o outro não pedir perdão, como é possível perdoá-lo, sentindo ainda o sofrimento causado por ele? Nicolau contesta, duvidando do que ouvia. Contudo a voz continua. Na verdade, o sofrimento não existe além do momento em que foi causado. Ele perdura, porque a mágoa, o ódio e o desejo de vingança que se instalam no coração do ofendido, alimentam o sofrimento, propiciando situações cada vez mais conflitantes, num crescendo às vezes incontrolável. Ao contrário, o perdão dissolvendo as mágoas, promove a libertação do espírito ofendido, que se desliga totalmente da negatividade do agressor. E, completando a explicação, a voz cita uma das parábolas do Mestre do Amor, quando um fariseu perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar a um inimigo. Ele respondeu que perdoasse aquele 77 vezes 7, infinitamente. Confuso com o que ouve, Nicolau fica meditativo. Alfredo, aproveitando a pausa deste, indaga a voz: e o que acontece quando pedimos perdão? Ao que esta responde suavemente: se o pedido de perdão for sincero, profundo, com a intenção do ofensor não mais magoar a quem quer que seja, então haverá igualmente a libertação do espírito. Contudo, é preciso saber que o fato de pedir perdão e ser perdoado, não impede que se cumpra a lei da causa e efeito, também denominada lei do retorno. Mas que lei é essa? O que ela exerce sobre nós? Ela possibilita a transformação dos espíritos atrasados. Mas, de que maneira isso pode acontecer? O espírito ofensor terá que receber, em sua caminhada pela terra, o retorno dos erros por ele praticados, através de situações análogas aos mesmos, que se transformarão em aprendizado. Sendo assim, a energia negativa oriunda dos erros será absorvida por seu próprio Criador, o espírito ofensor, e irá sendo dissolvida na medida em que este for evoluindo. Mas o que eu posso fazer, exalta-se Nicolau, se não consigo olhar para este filho do demo, sem sentir um ódio que me consome por dentro? A voz torna a falar, no mesmo tom paciente: Nicolau, se eu estou aqui, já lhe disse, é pelas preces de sua mãe que ora incessantemente por você. Não fosse isso, você continuaria vagando neste plano até descobrir por si mesmo o caminho da evolução. Agradece a oportunidade que está sendo oferecida, de você repensar o que fez em sua vida, sem se sentir injustiçado. Mas eu fui injustiçado.
Ele reclama irado. Tenha em mente uma coisa, Nicolau. Ninguém é vítima de ninguém, a não ser de si mesmo. Procure rever suas atitudes, tornou dizer, e tente se lembrar da vida anterior a esta última que você viveu. Encontrará nela o esclarecimento de tudo o que lhe aconteceu, e dirigindo-se a Alfredo, fala da mesma maneira. Quanto a você, pense igualmente. Reflita sobre seus erros. Alguém também reza muito por você. E o silêncio aterrador abateu-se sobre os dois. Olhando ainda com raiva para o advogado, Nicolau retira-se calado, dirigindo-se a uma casa mais adiante, desaparecendo na escuridão da mesma. Alfredo, mergulhado em seus pensamentos, confuso com os novos sentimentos que brotaram em seu íntimo, continua vagando por mais tempo naquela solidão cinzenta. Até que, exaurido pela sensação de vácuo à sua volta, retorna à casa de onde saíra. Uma fome estranha roa seu estômago, ao mesmo tempo em que não sentia fraqueza por falta de comida. Deitou-se no sofá, mas não sentiu o corpo relaxar. Um cansaço extremo o acometia, porém não conseguia adormecer. Tanto fazia ficar de olhos abertos ou fechados. Era tudo igual, naquele silêncio mergulhado em bruma. Já haviam-se passado mais de 3 anos da morte de seu pai. Contudo, Fátima continuava a pensar nele, rezando fervorosamente por sua evolução. Sabia onde ele se encontrava. Durante uma sessão no centro espiritualista que ela costuma frequentar, teve uma visão do plano por onde o pai perambulava solitário. Condoera-se profundamente ao ver também o seu aspecto miserável. Com tristeza ela constatara, que diferença o nível espiritual entre minha mãe e meu pai. A mãe, mais evoluída, encontrava-se num plano mais elevado. Fátima já tivera alguns contatos mediúnicos com ela. 2 vezes através de médium incorporado. Outras vezes comunicaram-se através de sonhos. Porém, apenas uma vez ela pôde enxergar, no quadro de sua mente, o que sua mãe realizava no plano espiritual. Era semelhante a uma fazenda inglesa. Um extenso gramado verde se estendia sob a luz clara de um sol radioso. Protegida por um chapéu de palha, juntamente com outras senhoras, sua mãe cuidava de várias plantas, num local apropriado próximo à casa. Fátima era no momento apenas espectadora, não se encontrava no plano de visão de sua mãe, mas ficou feliz vendo-a ocupada, sorrindo alegre. Enquanto a visão se desvanecia, ela ouviu em seu íntimo uma voz desconhecida lhe explicar: sua mãe está trabalhando com as ervas que serão de grande valia para a saúde física do ser humano. Como eu sinto falta de não ter os meus pais ao meu lado neste momento. Um dos dias mais importantes de minha vida, Fátima assim pensava, preparando-se para comparecer à sua formatura, mas tenho a minha avó querida, que substituiu os dois com muito amor. Com tamanha dedicação durante todos esses anos. Se não fosse por ela, com certeza minha vida teria sido muito triste. Pois, somente o dinheiro não me daria a felicidade da qual eu usufruo junto a ela. Terminando de se vestir, olha feliz para sua imagem refletida no espelho e, impostando a voz, fala para si mesma: Doutora Fátima Almeida Siqueira. Futura assistente do Dr. Ângelo Furtado. Nunca vou me esquecer também do apoio que recebi do tio Ângelo, durante toda a minha formação acadêmica. Dos anos em que ele me orientou, deixando-me praticar ao seu lado, no Hospital das Clínicas, durante as férias da faculdade. E, novamente fazendo pose, ela fala em voz alta, como se estivesse treinando: muito obrigada, Dr. Ângelo Furtado. É uma honra receber de suas mãos o meu diploma. Falando sozinha, minha querida. Comenta sorrindo a avó, entrando no quarto: está linda, meu amor. Mas, para de se olhar tanto no espelho, que já estamos um pouco atrasadas para a cerimônia. Após a entrega dos diplomas, antes de se dirigirem para o salão de festas, Ângelo dirige-se à jovem prima,
Estou muito orgulhoso de você, querida. Diplomou-se com excelente classificação. É bem merecida a conquista da sua residência no Hospital Lariboisière. É um dos mais bem conceituados na França. Ora, tio. Eu sei que essa conquista tem um dedinho